No primeiro livro, Gênesis capítulo 1. Nós estamos começando, como disse o pastor Marcelo, a nova revista que fala sobre criados com propósito. E a meditação de hoje, ela vai nos ajudar a guiar um pouco o nosso estudo nessa revista e também entender um pouco sobre a primeira lição, que é o mandato espiritual. Mas eu queria então que nós lêssemos esse Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Vamos ficar em pé mais uma vez, vamos fazer essa leitura juntos. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Feche teus olhos. Santo Deus, nós clamamos ao Senhor para que nos abençoe, para que teu Espírito nos ajude, capacite o teu servo e prepara também o coração, os ouvidos de todos os irmãos que estão aqui nessa manhã, que esses poucos minutos de meditação sejam transformadores e que abençoe a nossa vida, também os que nos acompanham através da transmissão, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Qual é o propósito da vida? Essa é uma pergunta da qual muitos filósofos querem se esquivar. E essa é uma pergunta que passa na nossa mente. Eu creio que você já deve ter se perguntado, mas por que eu estou aqui? Por que o Senhor me fez assim? Por que eu nasci aqui no Brasil, no Lindéia? Podia estar em tantos lugares. Qual é o sentido da vida? A revista nos traz um tema muito interessante, e um tema onde o qual nós podemos meditar na palavra de Deus, pois a palavra de Deus tem a resposta. E aqui o tema da revista é exatamente esse: criados com propósito. Vamos dizer isso? Criados com propósito. Diga para a pessoa que está do seu lado: criados com propósito. Criados com propósito. A revista desse trimestre vai nos fazer pensar sobre esse propósito, o propósito que Deus fez. Deus fez, sim. Então nós viemos de Deus, sim. Deus nos criou. E Deus nos fez com um propósito específico. E Deus nos fez para nos relacionarmos. E a revista, o subtema está: nosso relacionamento com Deus, com as pessoas e com o mundo. Vamos dizer isso? Nosso relacionamento com Deus, com as pessoas e com o mundo. Então, veja, nós temos aqui 3 grandes esferas da nossa vida: a espiritual, das coisas físicas, essa é que a gente mais tem contato, mais vê, mais está mais palpável, e nos nossos relacionamentos uns com os outros. 3 grandes esferas que nós vamos ver e estudar nessa palavra. Então a revista vai passar sobre o mandato espiritual e alguns temas dentro do mandato espiritual: a comunhão acima da nossa perspectiva humana, o anseio da nossa alma de querer alguma coisa a mais do que nós percebemos, o nosso chamado, o caminho do amor. Também ela vai passar pelo mandato cultural, e vamos ver então o domínio sobre o ambiente, sobre tudo que existe. Vamos falar do trabalho, vamos falar do serviço, vamos falar da ecologia sobre a perspectiva bíblica, vamos falar do lazer, do esporte, da arte, da cultura, tudo isso sobre o mandato cultural. Vamos também estudar sobre o mandato social, aquele que está mais próximo de nós. Olha aí para o seu irmão. Aí, ele mesmo, está próximo aí, né? Que está mais próximo de nós. A vida em família,
a ordem das coisas na nossa relação, a ordem perfeita das relações humanas, nas relações humanas. E vamos terminar com a regra de ouro. Que bênção essa revista, que temas maravilhosos. E começando essa caminhada, Criados com Propósito, nós começamos exatamente em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro que nos ensina como tudo surgiu, que nos diz que o Senhor nos fez, que nos mostra o início de todas as coisas. É uma beleza. O pastor Marcelo pregou Gênesis aqui, e nós podemos entender por que estamos aqui. E nós vemos logo nesse início que Deus criou o homem de uma forma maravilhosa, o momento da criação. Foi o Senhor que estabeleceu a forma como seria o nosso relacionamento com Ele. Foi Deus mesmo que fez isso. E Ele ordenou esses 3 mandatos ao homem. Nós, na teologia, nós chamamos de mandatos. O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Vamos dizer? O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Deus é que estabeleceu isso. E Deus fez o homem, então, dando esses mandatos ao homem, ordenando-os ao homem, e de uma forma especial. O texto diz que Deus nos formou de uma forma especial, não é? E nós podemos perceber, então, que esses mandatos foram ordenados por Deus, não é? Deus não indicou, não sugeriu, não recomendou, Ele ordenou os mandatos espiritual, social e cultural. E que verdades nós podemos perceber nesse texto inicial de Gênesis 1, 26 a 28? Que o homem foi criado por Deus. Vamos ler o versículo 26 juntos mais uma vez. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O homem, então, não é uma obra do acaso. Você não surgiu do nada. Ah, foi por acaso. Tem gente que fala assim, eu nem fui planejado. Não é? Aconteceu. Não. Você foi criado com um propósito. Você foi criado por Deus. Foi da vontade de Deus de você fosse criado. E você está aqui nessa manhã por causa do Senhor. A Bíblia nos revela que Deus criou o homem logo no início. Depois de toda a criação, Ele coloca o homem ali e Ele mesmo faz, de uma forma especial. O texto mostra isso. Mostra que Deus, o plural está aqui, né? Façamos o homem. Foi o momento onde Deus mesmo criou. E Gênesis afirma que Adão e Eva, então, foram criados à imagem e à semelhança de Deus, recebendo atributos comunicados da própria divindade. Então, a vida humana vem diretamente do Senhor. Vem diretamente do Senhor. E o verbo utilizado no plural aqui mostra que, como se fosse um conselho, o conselho de Deus, o conselho da Trindade que se reúne e fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus estabelece esses mandatos para que o homem tenha uma relação plena com Ele, a forma correta de se viver, de maneira pactual. José Nepomuceno diz assim, estes mandatos contêm parâmetros para o comportamento da criação, em particular, no caso do homem, para que ele viva de uma maneira pactualmente correta. O Senhor nos deu esses mandatos para que nós vivêssemos de uma forma correta diante do Senhor. Então foi Deus quem nos fez. A gente vê uma outra verdade, que o homem foi criado, olha que interessante, por meio de Deus. Versículo 27 diz assim, leia comigo. Criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então o Senhor fez uma distinção aqui entre a criação, as outras coisas e do homem. A gente percebe isso no texto claramente. Esse verbo dizendo façamos é diferente do restante. Do restante da criação ele falou, disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus ordena ali a criação de todas as coisas, mas no homem ele para e fala, façamos o homem à imagem e semelhança. Se você avançar na sua Bíblia, vá um pouquinho no capítulo 2, você vai perceber no versículo 7, que o texto diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem de onde?
do pó da terra, não é? E mostra como se ele, é como se ele pegasse assim, não é? E formasse o homem do pó da terra. Mostra esse cuidado diferenciado. E ainda mais a continuação do versículo diz assim: ele soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O texto não diz que Deus fez isso com a tartaruga, com o leão, com os animais, não é? Mas no homem ele fez o quê? Soprou o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Percebe como a gente percebe isso? Foi por meio de Deus. No seguinte sentido, ele, de uma forma especial, sopra em nós o fôlego de vida, nos dá a sua semelhança. Por meio dele. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então é por isso que a gente tem um senso diferente. E Calvino dizia que era o sensus divinitatis. O que é isso? É um senso de que tem alguma coisa maior. Nós não temos só o instinto dos animais. Nós temos uma percepção de que, puxa, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa maior. A nossa alma anseia por algo a mais. Não é isso? Algo superior. Por que isso está dentro de nós? Porque Deus soprou em nós fôlego de vida. Nós temos uma alma que busca pelo Senhor, por meio dele, por meio dele. José Nepomuceno diz que Deus nos transmitiu alguns de seus atributos a fim de demonstrar que temos com ele uma relação de pessoalidade. A forma como Deus criou o homem, então, gera esse relacionamento direto com o Senhor. Relacionamento direto. E se você vai no Novo Testamento, João 17:3, você percebe o texto que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa, esse relacionamento com Deus foi por Ele, por meio dEle. Nós queremos nos relacionar com o Senhor, não é? O desejo de Deus, então, é esse, e é um desejo que vai permanecer para sempre. A vida eterna é esta. Então, o Conselho da Trindade concordou em fazer o homem assim, dessa forma, com esse espírito, com essa alma, com o ser vivente, com o desejo de se relacionar com o Senhor. Em terceiro lugar, nós vemos aqui o texto nos mostrando que o homem foi criado para Deus. Porque dele, por meio dele e para ele. Versículo 28, e Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus não simplesmente fez o homem e falou: ok, a terra está aí, faça o que você quiser, eu vou embora, até mais. Não. Deus direcionou o que você tem que fazer. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai. Alguns teólogos dizem que o homem é o vice-gerente, é o administrador, o mordomo de Deus. A ele foi dada a responsabilidade de administrar a criação. Evitar queimadas, cuidar do meio ambiente, cuidar de todas as coisas que estão nas suas mãos. A ele foi dada a responsabilidade. Não é? Veja que nós não somos assim, podemos fazer, vou fazer da minha vida o que eu quiser. Não, você tem que cuidar da sua vida, porque Deus ordenou. Deus nos deu responsabilidade. Tudo que vem às nossas mãos devemos fazer conforme as nossas forças, porque o Senhor nos deu essa responsabilidade. Nós somos criados para Ele. E quando nós fazemos com responsabilidade e cuidamos da nossa vida e do que está ao nosso redor, e que está em nossas mãos, e fazemos isso para Deus, nós entendemos, nós somos criados para Deus, para cuidar das coisas dEle, para obedecer ao Senhor. Ele é o nosso Deus. Jeremias 32:38 diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Nós não estamos aqui simplesmente para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Nós somos criados para Deus. Segundo aos Coríntios 6:18 diz assim: serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E em toda a palavra de Deus você vai perceber
Deus dizendo isso. E no final também, Apocalipse, né? Ao vencedor darei essas coisas. Eu serei o seu Deus. Ah, meus irmãos, Ele é o nosso Deus, nós somos para Ele. Para Ele. Claro que no início, Deus tinha feito tudo e estava tudo perfeito. E o homem tinha ali o pleno prazer em obedecer ao Senhor, em cuidar desses mandatos, não é? Em fazer, em atuar nesses mandatos que o Senhor ordenou. Contudo, nós sabemos também que chegou um momento, não sabemos quanto tempo que durou isso, mas chegou um momento onde o homem fez o quê? Caiu, pecou, desobedeceu. Os mandatos dados pelo Senhor ali agora, eles não foram mais seguidos pelo homem. O homem não conseguiu administrar a terra. O homem não conseguiu ter um relacionamento perfeito entre eles, né? No caso, Adão e Eva. O homem não conseguiu ter um relacionamento perfeito com Deus. A queda fez o que com esses mandatos? Destruiu esses relacionamentos com Deus, com o próximo, com tudo que é criado, tudo que foi criado, com toda a terra. E é por isso que veio a maldição sobre essas esferas também. O relacionamento com Deus quebrado, o homem não podia mais acessar ao Senhor. Deus colocou lá uma proteção no jardim, e os anjos protegendo a entrada, e não podia mais ter um relacionamento com Ele. Ele passava lá todo dia, não é assim que diz o texto? O relacionamento ali entre os dois também foi quebrado. Logo o homem já colocou a culpa em Eva, não é? Já quis achar alguma culpada. E ela também falou, oh, não, a culpa é da serpente. E o relacionamento também com a criação foi quebrado. O Senhor falou assim, agora vai ter espinhos, abrolhos, a terra está amaldiçoada. E a gente vê até hoje, os efeitos dessa queda estão todos presentes. No entanto, Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para restabelecer esse relacionamento, para essa reconciliação. Aí veio o segundo Adão, o varão perfeito, que cumpriu toda a lei, obedeceu ao Senhor, e além disso, se entregou na cruz, pagando os nossos pecados, e nos dando a condição de novo de nos relacionarmos com Deus. Hoje nós somos chamados, então, a cumprir esses mandatos. Os mandatos não caíram. Contudo, a gente os cumpre através de Cristo. Nós conseguimos nos relacionar, o véu se rasgou de cima a baixo, nós cantamos isso hoje. Então nós temos acesso ao Pai por causa de Cristo. Nós podemos amar ao próximo porque Ele nos amou primeiro. E agora nós também devemos amar o Senhor e amar o próximo. Nós vamos para o nosso trabalho, vamos para o nosso serviço, o nosso estudo, e em todas as coisas que nós atuamos neste mundo, com uma visão diferente de cuidar daquilo que Deus fez, por causa de Jesus. Sem Ele, nada disso estaria em nossa mente, nós não teríamos a mínima condição de fazê-lo se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo. Concluindo, irmãos, Deus nos fez com o propósito de termos esse relacionamento eterno com Ele, porque dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, reconhecendo o Senhor em nossa vida. Reconhecendo que Deus está aqui. Reconhecendo que não é possível fugir do Senhor, por mais que você queira. Por mais que você queira dizer, Deus não existe, isso não vai mudar nada. Por mais que você diga, eu não quero mais o Senhor, eu quero ficar longe, isso não vai mudar nada. O Salmo 139, que os irmãos estão decorando, diz que Deus está lá. Ah, mas eu vou pular lá no abismo. Deus está lá. Eu vou nas profundezas dos mares. Deus está lá. De onde você vai esconder de Deus? Em que lugar? Para onde você vai? Onde Deus não estará presente. Reconheça o Senhor em sua vida. Renda-se a Ele. Segundo lugar, viveremos em Cristo. Foi por meio dEle. Não tem outra forma. Se Deus existe, e no final Ele vai cobrar de cada um exatamente
contas, você vai pedir contas daquilo que você fez. Como é que eu vou dar conta diante de Deus daquilo que eu fiz, se o que eu faço é errado? Somente vivendo em Cristo, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode voltar a Deus, ninguém vem ao Pai, disse ele, a não ser por mim. Viveremos em Cristo, nos relacionando com o Pai através de Cristo, nesse caminho da redenção por meio de Jesus Cristo. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos voltando para Deus. Foi para Ele que nós somos feitos. Então nós estamos neste mundo aqui não por causa das coisas deste mundo, nós não vamos conquistar aqui a nossa vida eterna. A nossa vida eterna é com o Senhor, nós voltaremos para Ele. E quando eu preguei lá o Salmo de peregrinação, a gente percebeu isso, né, pastor? É a nossa peregrinação neste mundo, nós estamos aqui indo para o Senhor, caminhando para a cidade celestial. Eu até convido, né, aqueles que nos visitam, assim, nós estamos caminhando para lá, se você quiser ir junto. Nós estamos indo para a cidade celestial, voltando para o Senhor, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Feche teus olhos, clame ao Senhor neste momento, ore ao Senhor, peça a Ele para te dar essa consciência na sua vida.